Veremos nesse vídeo a continuidade do exemplo para o cálculo de 5 lajes de concreto armado. Nós veremos agora como é feita a determinação dos momentos fletores, compatibilização dos momentos negativos e a determinação da área de aço. A nossa laje, no nosso exemplo, já foi calculada as cargas que estão atuando em cada uma. Eu tenho 5 lajes, 2 com carga de alvenaria e uma laje aqui em balanço, onde tem uma carga na ponta. Para determinar o momento fletor, vai depender se ela é armada em uma ou duas direções. No nosso caso, apenas a laje 2 é armada em uma direção, a 3, 4 e 5 são armadas em duas direções, então o procedimento é diferente. E a minha laje 1, que é uma laje em balanço, é possível determinar o momento fletor com a teoria que foi visto em isostática. Então, primeiro veremos a determinação do momento fletor para a minha laje 1. Eu tenho a carga total aqui, 5,5 kN por metro quadrado da minha laje, mais uma carga de 2 kN por metro na extremidade. Então, tenho o meu modelo, que seria um engaste, pois é uma laje em balanço, livre do outro lado, e determinando com a mesma teoria que vocês viram em isostática, eu consigo calcular o momento negativo que vai estar atuando. O momento seria QL2 sobre 2, que é a carga distribuída, mais a carga vezes o vão, que é 1,5. Então, seria 5,5 vezes 1,5 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 1,5. Então, tem o meu momento negativo de 9,2. Só relembrando, o diagrama de momento para uma viga em balanço com carga no sentido gravitacional para baixo, eu só tenho um momento negativo e o valor é de menos 9,2. Então, nessa laje não tem momento positivo atuando. A laje em balanço, eu só tenho momento negativo. Então, eu preciso de armadura para resistir à flexão apenas na parte superior, que seria a minha armadura negativa. Então, laje em balanço, determino o meu momento para uma faixa de 1 metro, por isso que esse momento é 9,2 kN, que é o momento por metro, que é a faixa que eu estou determinando. A largura de 1 metro dessa laje vai ter um momento de 9,2 kN. Seria esse procedimento para o momento de lajes em balanço. Minha segunda laje, L2, é uma laje armada apenas em uma direção. No meu modelo, quando determinamos as condições de contorno, eu tinha engaste de um lado e apoio de outro. E aí, utilizando as fórmulas já pré-definidas, o momento positivo é QL2 sobre 14,22 e o negativo QL2 sobre 8. Nessa laje, eu tenho dois trechos com cargas diferentes. Uma onde a alvenaria está influenciando, está aumentando a carga, e o lado mais afastado da alvenaria, sem a influência da alvenaria, uma carga menor. Porém, neste exemplo, e vocês também podem fazer assim no exercício, eu vou considerar apenas o trecho com a maior carga e usar esse momento, a armadura, para toda a minha laje. Vou estar a favor da segurança, que no caso é o trecho 2. Então, o meu momento negativo é a carga 7,65, vocês podem ver nos vídeos anteriores, vezes o Lx 2,4 ao quadrado dividido por 8. Então, tem o meu momento negativo 5,5 kN por metro, que seria o momento negativo da minha L2. O momento positivo é a carga vezes o vão ao quadrado dividido por 14,22, que aqui deu 3,10 kN por metro. Então, já determinei o meu momento negativo da laje 1 em balanço, só tem negativo, e da laje 2, tanto positivo quanto negativo no engaste. Para a minha laje 3, já é uma laje apoiada, classificada, como armada em duas direções, sendo que ela tem um lado engastado.
Então, para determinar os momentos, eu vou usar as tabelas, similar ao que foi feito com o esforço cortante. Primeiro eu calculo lambda, Ly dividido por Lx, 1,06. Procuro o tipo da laje, se é 1, 2B, 2A, 3, e vou na tabela de momentos fletores que está no final das notas de aula. Então, eu sei que é 2B, porque o lado engastado é o lado do 5,5, que é o maior, 5,5 metros. Então, eu vou pegar esses coeficientes correspondentes ao lambda 1,06. Pode pegar o mais próximo, não precisa fazer interpolação, só pegar o número mais próximo do lambda que vocês encontraram. Então, com os valores dos coeficientes, eu tenho aqui o Nx 3,67, linha x, que seria no engaste, o momento para determinar o momento negativo, 8,79, e o Ni y 2,84. Então, eu tenho uma fórmula que já está indicada até na tabela para eu determinar o momento. Então, meu momento positivo na direção x, que é do Lx, eu utilizo o Nx 3,77 vezes a carga, 5,5, vezes o Lx, 5,2, dividido por 100. E eu repito para o momento do engaste, o Q'x, alterando o meu Ni apenas, o resto permanece os mesmos valores, e para outra direção y. Então, eu encontrei aqui os 3 valores de momento que irão estar atuando na minha L3. Como que seria a disposição desses momentos na L3? Tenho 2 momentos positivos e 1 negativo. Então, ficaria, se eu fizer um corte na horizontal, eu veria aqui o meu momento positivo, porque eu tenho apoio de um lado, apoio do outro, e o momento atuando aqui na minha laje de 4,2 apenas positivo. Um corte na outra direção, eu veria o momento positivo 5,3, 6 e o momento negativo 13,1 no engaste. Para ficar mais claro aqui, desenho um pouquinho maior. Então, nessa direção, fazendo um corte, eu veria o apoio de um lado, apoio de outro, que são essas 2 bordas da laje, com momento 4,2, e na outra direção eu tenho o momento negativo do engaste, menos 13,1, e o momento positivo, 5,6. Seria os momentos que estarão atuando na minha laje. Em viga eu só tinha uma direção, em laje eu tenho 2 direções que atuam momentos fletores. E faço o mesmo procedimento para as outras lajes, a 4 e a 5. Calculo lambda, vou na tabela para verificar qual que é o tipo, também é o 2B, porque o engaste está na maior direção. Utilizo os coeficientes que eu encontro na tabela e calculo os momentos correspondentes, utilizando a mesma fórmula. E aí eu sei quais são os momentos que estarão atuando na minha L4, no caso 4,4, o momento negativo no engaste menos 10,2 e o positivo na direção Y 3,1. Daqui vai ficar mais fácil de visualizar. A L5, a última laje, mesma coisa, calculo lambda, tipo 3, porque eu tenho 2 engastes. Então, eu vou ter 4 coeficientes, porque eu vou ter 4 momentos fletores, 2 positivos e 2 negativos. Utilizando os coeficientes na fórmula, eu encontro os valores dos momentos. Então, tenho sempre onde eu tenho engaste, eu tenho um momento negativo e o positivo sempre vai ocorrer em todas as lajes, exceto em laje em balanço. E na outra direção também, onde tem engaste, eu tenho um momento negativo e um momento positivo também. Então, esse é o procedimento para a determinação dos momentos fletores nas lajes. Deixei resumido aqui no desenho todos os momentos determinados até então
da minha laje 1, laje 2, 3, 4 e 5. Porém, entre a laje 4 e 5, eu tenho dois valores de momentos negativos. O momento do engaste da laje 4 e outro da laje 5. Então, preciso fazer a compatibilização desses valores e também da minha laje 3 com a laje 5. Eu tenho dois valores de momentos para o mesmo local. Como que é feito essa compatibilização? Eu preciso ajustar um valor único para o momento negativo no engaste. Fazendo um corte, só para ficar mais claro, na minha laje 4 eu teria um momento positivo de 4,4 e um negativo 10,2. No mesmo ponto, a minha laje 5 foi determinado um momento negativo de 11,2 e um momento positivo de 4,1. Então, esse 10,2 e 11,2, ele na realidade vai ser um valor único, não vai ter essa descontinuidade. Para determinar qual que é o valor que eu vou utilizar, eu uso o seguinte procedimento. Vou fazer isso tanto para a laje 4 com a laje 5 e da laje 3 com a laje 5 também. Entre a 3 e a 5, eu vou pegar o maior entre a média, que seria 13,1 mais 12 dividido por 2, eu encontro um valor. E 80% do maior valor, que seria 13,1. Então, fazendo essa conta, eu vou determinar o maior valor entre esses, que vai ser a média 12,55. E a mesma coisa eu faço entre a laje 4 e 5. Vou verificar a média entre os dois valores e 80% do maior, que seria 11,2, o maior momento. Fazendo essa conta também vai dar a média, que é 10,7. Então, em vez de utilizar dois valores, eu vou usar um valor único neste ponto do engaste, que é este valor que acabamos de encontrar. Essa é a compatibilização dos momentos. E para a determinação das armaduras, eu preciso fazer laje por laje, utilizando os momentos que nós determinamos. Na laje 1, eu só tenho um momento negativo, então tenho um momento de 9,2. Eu vou utilizar o B como 1 metro, 100 centímetros, e o D 9,5, que é a minha altura útil, que a laje 1 tem 12 centímetros. Então, eu vou calcular o KC, no caso deu 7. Vou verificar na tabela qual que é o domínio, tem que estar no domínio 2 ou 3. Vejo o valor de KS e determino a minha área de aço, da mesma forma que foi feito em vigas. Eu vou estar passando um pouquinho mais rápido nesse ponto, que a única coisa que altera é que o B eu vou usar sempre 1 metro. Em vigas a gente utilizava a largura da viga. E utilizando as mesmas fórmulas aqui, o KC, BD2 sobre MD, verifico o FCK, encontro o valor do KC mais próximo, vejo qual o valor do KS correspondente. Para achar o AS, é o KS vezes MD dividido por D. Eu determino a minha área de aço. Então, já encontrei a área de aço negativa da L1, só tem momento negativo. E vou fazer o mesmo procedimento para outras lajes. O D da L2 é menor, 5,5, porque a altura da minha laje 2 é 8 centímetros. E vou, através das tabelas, determinar o KC. E aí, vejo o KS e encontro a área de aço, que vai ser a minha área de aço positiva para o meu momento 3,1, que é o meu momento principal aqui da laje 2. Na outra direção, eu não tenho momento calculado porque é a laje armada apenas em uma direção. Mas eu tenho um momento negativo no engaste de 5,5, que vai gerar uma área de aço 3,5 centímetros quadrados. Para laje 3, o mesmo procedimento. O D é maior, porque a altura é 12. Eu tenho um momento positivo. Momento positivo na outra direção, 4,2. Então, tem as áreas de aço correspondentes. E o momento negativo aqui entre a laje 3 e 5,
vai dar uma área de aço, geralmente o negativo dá um pouco maior do que o positivo. Para a minha laje 4, o mesmo procedimento, utilizando as tabelas, eu encontro as áreas de aço correspondentes ao momento positivo em X, em Y e ao momento negativo entre a laje 4 e 5. Já para a minha laje 5 eu tenho os dois momentos, 4,1 e 4,9. Encontro as duas áreas de aço correspondentes, sendo que o momento negativo já foi determinado aqui anteriormente o valor da área de aço. Então são esses os passos para a determinação das áreas de aço das lajes neste exemplo. Então, em resumo, estou indicando aqui onde seria que eu preciso colocar as áreas de aços. Então, eu troquei, ao invés do valor do momento, eu coloquei os valores das áreas de aços que eu encontrei, que seria essa tarefa desta semana. Na próxima semana, veremos a parte de armadura mínima e detalhamento dessas armaduras. Bom estudo para todos!